Legal demais! Daí, na sequência das tabelas que compõem o arranjo de dados, a próxima tabela que a gente precisa preencher é a tabela de incidência, chamada de tabela IN. Essa tabela de incidência, ela relaciona os elementos e a respectiva numeração interna do elemento. E vocês vão perceber que até o momento, o único elemento finito que vocês conhecem é o elemento de mola 2D. E por definição, esse elemento de mola 2D ele é composto por 2 nós e cada nó tem 2 graus de liberdade. Então, não faz sentido que a gente preencha o terceiro nó. Essa linha só será usada para elementos que são chamados elementos CST. E nesse exercício a gente não tem nenhum elemento desse tipo. Então aqui basta que você identifique o elemento. Por exemplo, olha o elemento número 1. O elemento número 1 ele é composto por quais nós? Ele é composto pelo nó número 1 e pelo nó número 3. E aí vem uma questão de vontade pessoal, de gosto pessoal, de desejo. Qual nó você quer dizer que é o primeiro dos nós? É só uma ordenação interna, uma sequência interna de numeração dos nós. Então a única regra que vocês têm aqui é que o elemento 1 só pode ser composto pelos nós 1 ou nó 3, ou pelo nó 3 e o nó 1. Então eu vou arbitrar que o primeiro nó é o nó número 1 e o segundo nó é o nó número 3. Igualmente para o elemento número 2, ele é composto pelos nós 3 e pelo nó 4. E aí eu vou escrever aqui que a ordem que eu adotei do elemento 2 vai ser D4 para... Não, deixa eu falar isso melhor. Do nó 4 para o nó 3. Fica mais elegante falar desse jeito. Daí a gente passa para a numeração dos nós internos do elemento 3. Ele é composto pelos nós 2 e pelo nó 3. Então você poderia dizer que é D2 para 3 ou D3 para 2. Então eu vou escrever aqui, ó, D3 para 2. O elemento 4, ele é composto pelos nós 4 e pelo nó 2. Então eu posso dizer que é D2 para 4 ou do nó 4 para o nó 2, que vai ser justamente essa ordenação interna do nó 4 para o nó 2. O elemento 5, ele é composto pelos nós 1 e pelo nó 2. Então poderia ser D2 para 1 ou D1 para 2. Não tem regra. Então eu vou escolher aqui, ó, que ele vai D1 para 2. Quando eu digo ele, eu digo a numeração interna dele. E o elemento 6, que foi o último aqui, ele é composto pelos nós 4 e pelo nó 1. Então poderia ser D1 para 4 ou do nó 4 para o nó 1. E eu vou fazer dessa forma, do nó 1 para o nó 4. E aí, só para ficar mais organizado, eu preenchi a matriz agora com números adequados. Na sequência do arranjo de dados, a gente tem que usar a matriz LM. E essa matriz LM, ela é uma soma lógica entre a matriz ID e a matriz IN. A matriz LM, ela correlaciona agora os elementos e os seus respectivos graus de liberdade. Então, nossa estrutura é composta exclusivamente por elementos de mola. E elementos de mola tem 2 nós com 4 graus de liberdade, porque o primeiro dos nós tem U e V e o segundo dos nós tem U e V. Então a matriz de rigidez do elemento mola, por definição, só tem 4 graus de liberdade. Então, igualmente, eu vou inutilizar de uma vez os graus de liberdade 5 e 6 de todos esses elementos. E aí, só para manter o padrão de cores e a gente começar pelo elemento número 1, eu vou te mostrar o que eu chamo de soma lógica. Então você vem aqui onde o elemento número 1 está descrito, que é na matriz IN. E o elemento número 1, de acordo com o que nós especificamos, ele é composto primeiramente pelo nó 1, ou seja, eu vou transportar os graus de liberdade do nó 1, que são respectivamente x5 e x6. Vou passar para cá. E aí eu costumo fazer como se fosse uma batalha naval, eu costumo dizer, olha, eu já te arrisquei, não preciso mais de você. Na verdade eu não faço assim, porque depois eu preciso analisar a matriz IN, mas só por enquanto. E também o elemento número 1, ele é composto pelo nó 3. Então eu vou na matriz ID e sequestro, foi feio, né? Pego emprestado os graus de liberdade do nó 3 e transporto para cá. E só para me manter firme ao meu processo que eu inventei aqui, então eu vou riscar dizendo que eu já transportei o elemento número 1 para a matriz LM. E eu vou seguir esse processo para absolutamente todos os outros elementos. E só para a gente fazer mais um, eu vou pegar, por exemplo, o elemento número 6. O elemento 6, ele é composto pelos graus de liberdade do nó 1. Então eu vou na tabela, eu já sei que são x5 e x6. Então eu já preenchi você. E também pelo nó 4. Então eu vou pegar emprestado os graus de liberdade do nó 4 na matriz ID. E eles são respectivamente x7 e x8. Tá aí, bem feitinho. Então eu vou limpar a tela aqui só para que fique mais claro para vocês. E obviamente vou preencher isso de maneira adequada.
dessa forma. E aí, para a gente finalizar, eu vou mostrar a última das matrizes, que é a matriz PROP. Matriz essa que compila algumas informações primordiais para a gente resolver o exercício. A primeira delas é o θe. O θe significa o ângulo de inclinação do elemento em relação às coordenadas globais. Quando a gente estuda neurociência e estuda o aprendizado, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente não deve fazer. E usar a palavra não é uma coisa bem marcante, a gente deve evitar ao máximo, porque se a gente usa a palavra não, parece um imã que atrai aquilo para a cabeça das pessoas. Só que é inevitável que você me pergunte, professor, esse θ que está aqui é um grau de liberdade associado com flexão. Por exemplo, se eu pegar uma viga e aplicar momento fletor na viga, vocês estudaram isso em resistência dos materiais. A viga deve exibir essa configuração deformada. E o tal do θ como grau de liberdade é a inclinação, é a deformação angular da linha neutra naquele ponto. Isso é o grau de liberdade θ. Esse θe que eu estou mostrando para você aqui é uma característica geométrica que está relacionada com a confecção da estrutura, ou seja, como é que a estrutura foi montada, quais são os ângulos, por exemplo, esse ângulo 45, 30 e os ângulos de inclinação dos elementos das coordenadas globais para as coordenadas locais. Aí nós temos aqui uma outra linha que se refere ao comprimento dos elementos. Elementos de mola não precisamos dessa informação. Daí temos uma outra linha que trata da rigidez axial dos elementos. No caso, a gente tem molas e as molas a gente tem os Ks fornecidos nos enunciados. Então, nesse exercício, vocês se lembram que todos os Ks são iguais, 2 kN por milímetro. Vocês precisam colocar a unidade em algum lugar. Como aqui está apertadinho, eu não vou colocar nessa transparência, mas normalmente eu coloco aqui fora, kN por milímetro. O beta é a rigidez axial de barras. A gente não tem barras nessa estrutura. O φ, o lambda e o ρ são parâmetros utilizados para vigas e pórticos. São elementos que estão sujeitos à flexão. E no nosso exercício a gente não tem. Então, na próxima videoaula, eu vou reforçar com vocês e explicar, na verdade, através de exercícios, como é que a gente faz para determinar o θe. Porque é o θe que vai me dar os ângulos para que eu possa calcular os m, cossenos dos θe's, e os n's, senos dos θe's. Os m's e os n's entram na matriz K de cada um das molas. O m e o n são parâmetros fundamentais que caracterizam a matriz de rigidez K das molas. Então segue assistindo aí.